Então, como Célia já informou, a gente vai conversar sobre esse tema imortalidade. Porque a morte é, desde sempre, o grande mistério para o ser humano. E já sabemos que a doutrina espírita tem como um dos postulados a imortalidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje, oportunadamente, por causa do feriado do próximo sábado, que é o chamado Dia dos Finados, transformado aqui na doutrina espírita como Dia dos Sempre Vivos. Bom, pessoal, por mais que pareça a coisa mais certa do mundo, né, ao que me parece, todos nós vivemos sem essa lembrança cotidiana de que a morte há de acontecer para todo mundo. Então, a gente está aqui nesse salão, nós nos programamos para vir, eu me programei para fazer a palestra. Estamos todos nós com uma série de atividades para amanhã, para os próximos dias. A gente tenta realmente organizar o nosso futuro, organizar a nossa vida, mas há algo que é fatalidade e que nos coloca numa condição de unicidade, todo mundo há de passar por isso, e que foge do nosso domínio, que é a morte. Porque em algum momento ela há de acontecer, nós não sabemos quando. E aí nós começamos com essa proposta de indagação. Será que estamos preparados para esse momento, conosco e com as pessoas que convivem conosco e que nós amamos? O quanto nós refletimos sobre isso? E às vezes a gente só para refletir nas proximidades do feriado, dos finados, ou então quando nós somos noticiados do desencarne de alguém conhecido, ou mesmo que não seja alguém conhecido, mas na situação que nos leva à comoção, e aí nós realmente nos colocamos nessa análise. Isso há de acontecer um dia, e como será que vai ser? Então, essa ideia da morte vir de súbito e simplesmente tomar tudo de uma hora para outra, fora do nosso controle, é tão comum, e eu trouxe aqui um texto do jornalista Pedro Bial, que ele fez na época que um humorista, esqueci o nome, acho que Bussunda, faleceu. E aí ele diz que a morte é ridícula. Começa assim: a morte é ridículo. Você combina de jantar com a namorada e está em pleno tratamento dentário. Tem planos para a semana que vem, precisa autenticar um documento no cartório, vai colocar gasolina no carro no meio da tarde e morre. Puf, do nada. Então, vejam que a visão do autor sobre a morte, naquele momento, que foi um momento doloroso para ele, é que coloca algo como uma surpresa que ocorre e destrói todas as nossas inspirações, mas dentro da vida material. Veja que os exemplos que ele deu você vai sair para jantar, você tem planos, está fazendo tratamento. Então, de fato, a morte do corpo físico, ela cessa tudo isso de uma hora para outra, porque é a morte do corpo físico. Mas eu trago em contraponto uma definição de morte dada por Leon Denis, grande filósofo da doutrina espírita, que ele diz assim, que a morte é uma simples mudança de estado. Você já dá uma suavizada. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Então, ele traz uma ideia completamente diferente do que o jornalista trouxe no primeiro texto. E eu achei muito interessante essa definição de Leon Denis, porque ele diz assim, já não proporciona à vida as condições necessárias. Então, fica muito claro na definição dele que ele considera espiritualista, espírita, como era, a vida como um contínuo. Por isso que a morte é uma mudança de estado. Definição também corroborada por Joana de Ângeles. Joana de Ângeles diz que a morte, desencarnar, por fim, significa mudar de estado e nada mais. E aí ele não estabelece interrupções entre a vida, considerando aqui e lá, não. Ele considera tudo uma única coisa. E que esse corpo, portanto, e essa morte aqui, para a definição dele, é como se fosse mais uma morte natural mesmo,
que esse corpo já não proporciona ao espírito vida verdadeira, as reais necessidades que ele tem para a sua evolução. E aí, então, o fenômeno da morte programado para aquele indivíduo. Então, a gente vê um contraponto entre essas duas definições. E a primeira, que é tão angustiante, é bem diferente da outra, que nos dá uma ideia de que continua, que não se acaba, uma perspectiva de futuro. E muitas das vezes a ideia da morte é muito angustiante porque nós esquecemos que nós somos seres vivos e que toda a natureza desse nosso planeta tem esse ciclo bem definido de nascimento, crescimento e morte. Em tudo na natureza isso existe. Então a morte faz parte da vida nesse planeta, naturalmente. Inclusive nós, né, em nível celular, morremos e renascemos, morremos e renascemos, né? Então, os nossos tecidos morrem, só não os tecidos nervosos, né? Que não há uma reposição das células. Mas os nossos tecidos morrem, novas células nascem, então isso faz parte da nossa natureza. E aí a gente esquece que o nosso corpo está suscetível a isso. E a ideia da morte torna uma coisa muito horrenda, muitas das vezes, e parece que distante, que nunca vai acontecer com a gente. Me parece que nós só passamos a pensar na morte de uma forma bem clara e definida quando a gente está idoso. Porque a própria falência do corpo, aos poucos, vai nos levando a refletir. Esse momento está passando. Mas assim, jovens, né, na flor da idade, cheio de vitalidade, isso parece uma coisa distante e, por vezes, impossível. E Leon Denis também diz que a morte é um momento de descanso, uma transição entre dois atos do destino, dos quais um se acaba e o outro se prepara. Então, veja a ideia espírita que é trazida como a morte como um processo natural, transitório entre, como Leon Denis traz, como se fosse um grande teatro, os vários atos da vida do espírito, né? Então, um descanso desse momento, uma preparação para o outro. Então, essa dualidade, materialismo e espiritualismo, sempre existiu da maneira como a gente encara o fenômeno da transição da morte. Mas, se nós analisarmos, é muito mais dignificante nós pensarmos na continuidade da vida após esse fenômeno, após o acontecimento da morte do corpo. Porque imagino, dentro da perspectiva materialista, que eu nunca tive, então talvez eu não seja mais adequada para falar, mas imagino o quão angustiante seja a ideia de que vou morrer em um momento que me foge o domínio e que todas as minhas ações, todos os meus anseios, toda a minha busca de ser melhor, de fazer alguém feliz, todo o crescimento que eu quis proporcionar na minha vida vai ser em vão, porque isso vai acabar. E no máximo que eu vou fazer é deixar um legado para uma outra geração, que pode nem aproveitar isso que eu trabalhei nessa minha vida. Então, essa visão é angustiante, de ser aniquilado, de sumir, de desaparecer, em todo um processo, em um universo que nos parece tão perfeito e tão encadeado, e de repente a nossa existência, a nossa consciência, toda a nossa aspiração pelo belo, pelo melhor, é em vão. Então, creio que as consequências desse pensamento materialista muitas das vezes se desdobram na ampliação do egoísmo dos indivíduos e na sociedade como um todo. Porque a ideia de que não há continuidade e de que a morte pode vir a qualquer momento dá o álibi de que vou viver a vida do jeito que me for aprazível, do jeito que eu quiser. E essa história de viver a vida intensamente, que infelizmente está em tudo, né, é muito interessante, porque se a gente ouvir as músicas que estão na moda, ou assistir os filmes mais para os jovens, a ideia de viver intensamente é clara, que chega a incomodar, né? E adolescente gosta disso mesmo, acha que o mundo vai se acabar amanhã, então tem uma ressonância.
Mas o problema é que essa ideia de vou fazer tudo o que eu quero promove exatamente a certeza de que as minhas necessidades são mais importantes. Eu primeiro, não importa que essas minhas necessidades venham causar um problema em alguém que possam trazer infelicidade de outra pessoa, né? Vocês desculpem porque a alergia, né? Campina Grande, né? Todo mundo mora aqui sabe como é. Enfim. Então, eu em primeiro lugar, porque a vida vai se acabar e eu tenho que aproveitar, vou viver como se não tivesse amanhã, né? Então, apesar dessa ideia... Obrigada. Está vendo como é bom ter uma médica perto? Apesar dessa ideia do eu primeiro, me parece que isso, na verdade, é um contrassenso, porque o materialismo, por fim, eu acho que cria mesmo um autodesamor. A gente não se amar, não se cuidar. Então, as pessoas que acham que vão viver, que tem que viver tudo nesse momento, são as que menos se cuidam. São aquelas que exageram em todo tipo de coisa. E que não cuidam nem do corpo e nem dos seus próprios sentimentos, porque não importa do que precisa eu ter cuidado para com o relacionamento com o outro. Eu quero viver esse momento. Então, na verdade, essa ideia egoística, ela é de desamor mesmo. Isso é um paradoxo. Por outro lado, se a gente for pensar no pensamento espiritualista, as consequências dele, não é porque eu sou espírita não, mas são as melhores possíveis para a sociedade. Primeiro porque a expectativa de algo após esse momento de vida encarnado traz uma motivação para o espírito de fazer as coisas melhor, de ser melhor, de buscar ir além em tudo que for importante para ele enquanto espírito. Porque quando a gente não tem expectativa, que motivação a gente tem? Então, a expectativa do dia de amanhã nos motiva muitas coisas. A gente descansar hoje, porque amanhã nós temos atividades. Nos motiva a expectativa do trabalho que eu tenho para fazer amanhã. Me motiva a fazer algo melhor amanhã. Não. Amanhã no trabalho, eu vou fazer aquilo de uma forma melhor, vou ser mais proativa e tal. Então, quando não se pensa, quando se pensa no nada, tudo isso perde importância, né? E nessa motivação, a gente vai se aprimorando pessoalmente. Consequentemente, vamos melhorando as relações com o outro. A ideia da continuidade, da irmandade, da gente se encontrar, ainda que em outro plano, não esse físico. E, por fim, tudo isso traz uma regulação social. A sociedade ganha com isso. Tá? Então, partindo dessa ideia, por que ainda o temor da morte, né? Em verdade, nossa sociedade, como toda sociedade espiritualista, né? As grandes religiões admitem a vida após a morte, mas ainda assim a gente tem medo. O medo do momento, o medo do que vem depois. E, primeiro, esse medo é natural de certa forma, porque faz parte do instinto de conservação. Tá? Então, se eu estou aqui, eu vejo o teto caindo, gente, o teto vai cair, ninguém vai ficar nessa sala. Aliás, eu já falo correndo, o teto vai cair já pulando ali fora. Ninguém vai, deixa o teto cair para eu ver como é desencarnar. Ninguém vai fazer isso. Né? Então, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai correr. É natural, é normal e é importante. Porque, senão, quando a gente sair daqui da UFA, a gente não vai olhar para ver se o ônibus está vindo e vai ser atropelado. Morri. Aí pense que dificuldade para a providência divina, um povo que não toma conta da vida. Morre, encarna, desencarna, encarna, enfim. Brincadeiras à parte, isso é natural. Então, a ideia aqui não é a gente viver nessa, se a morte vir, venha hoje, né? Não veio hoje, vem amanhã, não. Mas, na verdade, é a gente tratar desse temor da morte, que é aquela angústia constante do medo da morte, quando ela parece próxima para uma situação de uma doença muito séria, em que as possibilidades de cura são difíceis, são raras. Né? Em nós ou numa outra pessoa, esse temor, essa angústia é grande. E também, algumas pessoas vivem angustiados. Tudo é o medo de morrer, que possivelmente se dá
porque nós não estamos criando prioridades na nossa vida. Então, Leon Denis diz que esse medo quase sempre é porque a morte nos parece a perda, a privação súbita de tudo que fazia a nossa alegria. É claro que a expectativa da morte de uma pessoa amada traz angústia para a gente. Mas muitas vezes a expectativa da nossa morte traz angústia, especialmente nas pessoas muito materialistas, porque é fato, tudo aquilo que o materialista considera como importante na sua vida, ele vai perder em ocorrência da morte. Nós não levamos, seja para onde for que a pessoa acredita, nada do que acumulamos em material aqui. Em verdade, a nossa sociedade ocidental não é preparada para esse fenômeno natural e fatal para qualquer um. Né? Quem está vivo vai morrer em algum momento da vida. Nós fomos, por muitos séculos, educados numa ideia muito tenebrosa da morte. Né? Então, quando a gente pensa na morte, vem aquele desenho daquela figura com uma capa preta, sem rosto, né? Só vê aqueles olhos brancos, uma foice, que vai ceifar a vida da pessoa. Aquela coisa escura, né? Que isso é muito ainda dos nossos arquétipos antepassados. Porque os nossos antepassados, os homens, os primeiros mesmo homens, os primeiros homens sapiens, eles tinham medo do escuro porque no escuro estava o animal que caçava ele, a cobra que picava, enfim, um ambiente natural cheio de perigos que ele não enxergava no escuro. Então, até hoje, a gente trata o escuro como uma coisa malvada, né? O mal está no escuro. Enfim, mas as próprias religiões acabaram criando essa ideia difícil da morte pelo porvir que vinha. Né? Então, até mesmo as concepções religiosas que que propagam essa continuidade da vida, traziam uma ideia angustiante do que é depois da vida. Né? Então, a gente escorrega nessa vida por algum motivo, o humano está como somos, nós vamos parar num local onde o fogo queima eternamente e ninguém morre. Então, é angustiante. Isso vai ficando, vai passando na cultura, nas tradições, e nós acabamos criando, ainda que conscientemente, ainda espírita que somos, um temor da morte pelo medo do que vem adiante. O espírita tem medo do umbral. Ai, meu Deus, será que eu vou para o umbral? Não sei. Aí, cada um é que sabe, né, para onde vai. Enfim, então essas paisagens horrorosas, né, quem já leu as crônicas de Dante, né, o Inferno de Dante, elas fazem parte da nossa cultura, então a gente tem que começar a se libertar disso. Porque como é que Deus, Criador, que prepara tudo para a nossa vinda, uma família para nos receber, um planeta com todos os meios para nos fazer sobreviver, nos dá o livre-arbítrio, e não há de nos receber no outro estágio da vida com o mesmo amor que Ele proporcionou a nossa chegada aqui enquanto encarnado. Então, há de se pensar na ideia de Deus quando se propõe paisagens pós-vida eternas, né? Enfim, mas voltando aqui ao Espiritismo, a leitura do Livro dos Espíritos nos deixa claro que essas paisagens não existem. E ainda que elas possam surgir pela psique perturbada do espírito, é tudo passageiro. Não existe beatificações ou horrores infernais eternos. Na pergunta 150 e seus desdobramentos, a letra A e a letra B, os espíritos deixam muito claro, primeiro, que após o desencarne, a morte do corpo físico, o espírito sobrevive. E sobrevive a sua individualidade. Não há aquela ideia de que vai sobreviver uma energia que me compõe, que vai voltar para um todo. Não. Eu, enquanto individualidade, com a minha consciência, com as minhas experiências, permaneço. Tal como se eu estivesse trocando de roupa, ou deixando como uma frase que tem no Evangelho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma roupa que não serve mais à parte, o corpo. E essa individualidade que se mantém após o desencarne, no desdobramento da pergunta, quando
quando ele indaga, né, o que é que acontece, né? E ele deixa muito claro que tudo depende daquilo que nós levamos dessa vida, esclarecendo, lógico, que a única coisa que se leva, já que o processo de morte é o despojamento do material, são os sentimentos, são as relações, aquilo que nós desenvolvemos nessa vida. Portanto, a recepção que haveremos de ter no plano espiritual depende da nossa vida nesse momento. Então, quanto mais a gente estiver apegado às questões materiais, quanto mais essas necessidades forem importantes e forem prioridades em nossa vida, mais difícil vai ser esse processo do desencarne. Então, a partir daqui eu vou chamar o termo desencarne mesmo, ou morte do corpo físico. Então, isso depende das nossas escolhas nesse momento, né? A perturbação que se dá, o termo que os espíritos usam muito é esse, a perturbação que se dá, advindo do desencarne, é natural. E eles fazem uma comparação muito interessante, que é como se o desencarne fosse o despertar de um sono bem profundo. Então, quando a gente tem aquela noite de sono pesado, foi um dia cansativo, quando nós acordamos, muitas das vezes nós acordamos meio perdidos, né? Estou na minha cama, onde é que eu estava e tal. É como se fosse essa sensação. Por mais espiritualizado que o indivíduo seja, ele vai ter essa sensação. Porque é natural, né, ao deixar o corpo, ter sensações diferentes. Mas, como eu disse, a depender do apego que o indivíduo tinha à matéria, essas sensações podem ser mais penosas. Tá? Então, imaginemos duas situações aqui, o exemplo de duas pessoas que eu conheci e que morreram por câncer. Uma delas, uma amiga minha, uma amiga da nossa família, católica, né? Então, de certa forma, acreditava na vida após a morte, sofreu muito com uma doença que não tinha mais cura, e no momento que ela desencarnou, como ela era nossa vizinha, a gente pôde estar perto, ela chamou a mãe, que era muito católica, e pediu para que elas cantassem juntas o Canto da Libertação, que é uma música da Igreja Católica que é muito utilizada nesse momento do sofrimento e da pessoa que realmente está pedindo para partir, porque o sofrimento era muito grande. Então, apesar de todo mundo estar muito triste naquele momento, tem uma cena que fica muito gravada em mim, que é a irmã dela segurando a mão, chorando, naturalmente, e contando para nós. Ela pediu para fazer o Canto da Libertação, ela está em paz. Então, ela foi em paz. Ela acreditava no porvir, e aquele porvir era o melhor para ela. Tudo que ela poderia ter feito na vida, ela fez e fez de bom. Ela tinha deixado filhos bem educados. Ela era muito amada pela família. O filho mais novinho dela foi criado pelas irmãs. Todo mundo abraçou o menino. Então, ele não sofreu tanto a partida da mãe. E ela já tinha certeza de que o melhor estava esperando. O outro exemplo é de uma pessoa que eu conheci mais recentemente, que não acreditava na existência de nada após a morte. Uma pessoa muito boa. Trabalhou muito nessa vida e um trabalho muito social. Um trabalho que ajudou muitas pessoas, deixou um legado muito grande. Mas não acreditava em nada. E também, padecendo de câncer, desesperou-se nos últimos momentos. No último dia foi desesperador para ele, porque ele pedia, não me deixa ir embora, eu estou com medo. Porque ele não acreditava em nada. Então, para essa pessoa, ele ia desaparecer, ele ia sumir. Então, de repente, a ideia da morte é desesperadora, de fato, pensando tal como essa pessoa, porque não vai ter mais nada. Essas pessoas que eu amo, que estão aqui comigo, eu não mais vou vê-las. Eu perdi tudo. Tudo que eu fiz foi em vão. É desesperador. Então, por isso que o desencarne é diferente para cada pessoa. O instante do desencarne é diferente. A gente não sabe como nós vamos. Nós podemos ir de súbito ou motivados por uma doença que vai nos depurando, que vai fazendo com que nós nos acostumemos com o fato dessa transição. Mas é importante lembrar que
A prioridade das coisas que nós damos na vida é que realmente vai ser o ponto-chave nesse momento. E voltando para o que o Livro dos Espíritos, toda obra espírita fala sobre o que acontece com o espírito após o desencarne, as nossas sensações são ampliadas, porque não existe mais o corpo para aprisionar o espírito. E quando eu falo de sensações ampliadas, são todas. Se as sensações são boas, se a gratidão pela vida que se teve, se a expectativa de algo melhor existe em nós, então essa sensação de paz, de plenitude, vai ser como nunca experimentamos nessa vida. Do mesmo modo, se estamos ainda muito apegados a essa encarnação, muito perturbados, muito revoltados com o desencarne, a sensação da dor, da angústia, do desespero vai ser muito maior também. E aí que os espíritos acabam criando esses planos psíquicos de dor ou de amor sobre eles. Como são sensações, elas podem ser modificadas. As sensações boas podem aumentar, cada vez mais que o espírito vai se deixando levar para aquela vida que é a verdadeira, evoluindo e agradecendo a Deus pela oportunidade. E as sensações ruins, elas podem findar. Quando finalmente, reconhecendo a bondade de Deus e a continuidade da vida, o espírito reconhece-se como imortal e continua a sua caminhada em uma nova perspectiva, em uma ideia esperançosa. No livro E a Vida Continua, André Luiz diz o seguinte: não vos iludais. Quando ocorreu a nós outros, como ocorreu a nós outros, trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos. Aprendestes o que estudastes, mestrai o que fizestes, e entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Então, a morte é esse momento de confronto com nós mesmos, com a nossa própria consciência. Não há juiz, apesar de que nós fomos acostumados por outras tradições religiosas de que Deus ou Jesus irá se revestir como um juiz, julgar os nossos atos de uma única vida, cheia de atribulações, e colocar à direita e à esquerda os eleitos e os condenados. Não há esse juiz, mas há um juiz talvez mais implacável, que é a nossa consciência. Como está no livro de André Luiz, somos o que simplesmente somos, então as máscaras caem. As convenções sociais não existem mais e nós temos, talvez, pela primeira vez para muitas pessoas, encarar nós mesmos. Olhar para nós com seriedade e ver o que nós somos. E o que nós somos é uma construção de tudo, do que a gente trouxe de outras vidas, seguindo a nossa ideia reencarnacionista, e do que nós fazemos dessa, especialmente do que nós fazemos dessa. Então, não importa o tempo que a gente passa nessa encarnação, mas o que é feito dela é fundamental para esse momento, pós-desencarne, em que a nossa consciência há de julgar, e às vezes o julgo da nossa consciência é que causa o maior sofrimento, que é até o que é trazido sobre os relatos dos irmãos que em muita dor cometem um suicídio, que é a própria consciência ali, e a decepção de que não acabou-se, continua, e a dor persiste, e o sofrimento advém muito disso. Portanto, finalizando a nossa conversa, como é que a gente se prepara para esse momento que é fatal e pode acontecer em qualquer hora? Bom, trazendo Leon Denis, que eu trabalhei muito o problema do ser do destino da dor, recomendo a leitura, o capítulo Morte, é um capítulo belíssimo, porque Leon Denis, ele era um ótimo escritor, ele traz beleza nas palavras. Ele diz que bem longe de afugentar a ideia da morte, como em geral fazemos, que é o que nós fazemos, nós vamos colocando para debaixo do tapete a ideia do desencarne.
Saibamos, pois, encará-la face a face pelo que ela é na realidade. Então, diante da perspectiva da morte apenas como uma transição e a continuidade da vida espiritual, que possamos encará-la dessa forma, como um processo de despojamento, um processo de transição. É melhor do que encarar como o fim de tudo, né? Então, como se preparar para esse momento, que pode acontecer hoje, amanhã, ou seja lá depois? Eu considero que vivendo plenamente cada dia. E o que seria viver plenamente na ótica do espírito imortal? É viver aquilo que realmente importa para o espírito. Nós continuadamente esquecemos o que é realmente importante para nós, motivados pelas demandas diárias, que são muitas e que são importantes, mas dias após dias, em nenhum momento nós paramos para lembrar das nossas reais necessidades. Então, eu considero que viver plenamente significa valorizar o que ainda é indestrutível. Se após o desencarne a gente só leva o que nós acumulamos em sentimento e em pensamento, então é isso que devemos valorizar. Se temos que nos preparar para esse momento que é inexorável, é isso que deve ser o mais importante na nossa vida. E isso é feito em todos os momentos. Não é necessário abandonar as demandas da vida encarnada para valorizar os sentimentos, os relacionamentos, a sabedoria, a intelectualidade. Ou seja, valorizar as relações, porque ninguém vai evoluir os seus sentimentos, ninguém vai tornar-se sábio sem relacionar-se um com os outros. Então, nós precisamos disso, estreitar os nossos relacionamentos. Então, começando com aqueles que estão bem próximos a nós, seja no seio familiar, nos ambientes que nós convivemos diariamente. É necessário que nós possamos colocar essas pessoas como prioridades na nossa vida. Não para resolver os problemas delas, mas para que a convivência com elas seja as coisas mais importantes, porque é isso que a gente vai levar. Lembrar que tudo é transitório na vida encarnada. Tudo passa, já dizia Maria Chico Xavier. Valorizar a vida como ela é. Tá? Por mais complicada que esteja, e por mais que ela não pareça ser o que eu gostaria, mas a ideia de que a vida é apenas uma etapa torna qualquer sofrimento mais digerível, mais fácil da gente tratar. E essa valorização passa pela hashtag gratidão, né? Que é a moda, né? O pessoal usa gratidão como se fosse verbo, né? Gratidão, 2 pontos, né? Agradeço a. Então, modas à parte, é o necessário. No livro Terapia da Gratidão, de Joana de Ângeles, ela coloca a gratidão como a resolução de uma série de problemas. E quando a gente vai lendo, a gente vai percebendo que o hábito de agradecer, o hábito de estar realmente feliz com aquilo que nós temos, é solução para muitos problemas, porque a gente abre o coração para o melhor que há de vir. E assim buscando a cada dia em paz, em harmonia, sem uma luta consigo mesmo, perdoando-se, amando-se e reconhecendo-se ser melhor a cada dia. Isso eu considero como viver plenamente. Eu não, né? O que eu leio dentro da doutrina espírita, que a gente aprende. E como o dia dos sempre vivos está perto, né, como é que a gente lida com o desencarne das pessoas queridas? Nunca vai ser fácil. Né? Eu nunca passei pela experiência de alguém muito próximo, muito, do meu seio familiar, mãe, pai, irmão, né, filho e tal. Nunca vai ser fácil. Essa ideia de que o espírito não sofre desencarne é hipocrisia. É normal. Porque se alguém muito querido nosso for morar num país muito distante e a gente saiba que vai ter uma dificuldade de comunicação com essa pessoa, nós vamos sofrer. Nós vamos sentir saudade. Isso é natural do ser humano. Mas entre sentir saudade e tornar-se isso um tormento na vida, há uma distância muito grande. Para falar sobre o assunto, eu peço permissão a vocês para ler um trecho
desse livro aqui, que é um compêndio de obras de Joana de Ângeles, que é Joana de Ângeles Responde, e ela diz que a mais pungente dor moral, pertinaz e profunda, é a que decorre da separação imposta pela morte física. Isso é fato, especialmente numa sociedade que não é preparada para esse fenômeno. Mas ela diz o seguinte: não te rebeles ante as conjunturas da morte, que te separou momentaneamente do ser a quem amas. Não será definitiva tal circunstância. Tem paciência e espera, preparando-te para o reencontro que logo mais se dará. Os teus afetos te aguardam, esperançosos. Não os decepciones com a revolta ou com o desespero injustificado. Eles vivem como tu também viverás. Anteciparam-te na viagem, mas não se apartaram realmente de ti. Não vês, mas eles estão ao teu lado. Se o amas, estão contigo. Se os detestas, vinculam-se a ti. Não os fixes a memórias inditosas, aos impositivos da paixão, às condições da tua dor. Luariza a saudade mediante a certeza de reencontrá-los. Então, essa mensagem é belíssima e confortadora. Ter esperança da certeza do reencontro. Ter esperança da certeza daquele ente querido estar ao nosso lado. Quando eu falo nosso lado, não é aqui do ladinho, seguindo a gente, todos os momentos. Mas em que plano, em que dimensão que esteja, o pensamento liga. O pensamento faz com que as pessoas estejam juntas. E lembrei-me uma vez que eu vi uma entrevista do padre Fábio de Mello. Eu não sei se ele ainda tem um trabalho, ele tinha numa rádio um trabalho de escuta de mães em luto pela perda dos filhos. E ele contou certa vez que uma mãe, com muita dor, disse que costumava correr com a filha. Elas tinham esse hábito, né, de correr, era atividade física, elas faziam juntas. E que ela não conseguia mais fazer isso, que inclusive quando ela via alguém correndo, que ela sentia muita dor. E ele conta que naquele momento, ele disse que ela voltasse a correr, porque aquilo seria uma forma dela homenagear a filha dela. E eu fiquei com aquilo na mente e acho interessante essa ideia de homenagear o ente querido que está desencarnado. Continuando a viver aquelas coisas que viviam-se juntos, mantendo esses laços vivos de uma forma em que a dor comece a ser substituída pela saudade. E a saudade ser trabalhada nessas coisas que gostavam de fazer juntos. Então, acho que esse é um dos caminhos. É a gente, depois do luto, da dor, que é natural, que vai acontecer, que as lágrimas elas possam ser lágrimas de saudade, mas não de revolta. Que não tentamos nos revoltar contra a providência divina, porque há uma explicação para aquilo que foge ao nosso domínio nesse momento. Portanto, amar e perdoar a cada dia é fundamental para que a gente não tenha aquela dolorosa sensação de que perdeu o tempo, de que não fez por onde, que não falou com aquela pessoa querida, com quem estava tendo um problema e a pessoa desencarnou, ou nós desencarnamos. Interessante que aquele texto de Pedro Bial, que ele logo lá no início, ele fala mais umas outras coisas, e os e-mails que não foram lidos, né, porque a pessoa morreu e tal. Mas no final, sabe qual é a frase que ele diz? Não sei se alguém já leu o texto todo, ele diz: por isso perdoe sempre. Então, apesar desse início de uma perspectiva materialista da vida, ainda assim, ele diz, perdoe sempre. Perdoe a si, perdoe aos outros, amar. Porque a esperança, a confiança vão ser esse barco que vai nos levar por esse mar revolto que é do luto por alguém muito querido que desencarnou.
E ter a certeza que o amor é a única coisa que pode estar além, ultrapassar as barreiras do tempo e do espaço. Porque onde quer que nossos entes queridos estejam, o amor continua nos unindo, sempre, e assim sempre será. Então, muito obrigada pela oportunidade de trabalhar um tema tão filosófico, mas que a doutrina espírita trouxe de uma maneira tão clara, confortadora e bonita. Como diz Leon Denis, assim a beleza na morte. A beleza de nós termos a certeza de que vivemos e agradecemos por isso e do novo recomeço. Então, que a gente carregue sempre beleza em tudo que a gente vê e em tudo que a gente possa fazer. Muito obrigada.